dia a todos. Eu gostaria que esse vídeo que eu vou fazer aqui agora, um pequeno vídeo, eu gostaria que ele chegasse até esse comitê de enfrentamento que está tendo aqui na cidade ou por todo o Brasil sobre as doenças que estão acontecendo. Então eu gostaria de dizer para esse comitê que nada melhor para combater uma epidemia, para combater uma doença, do que uma igreja com as portas abertas. Eu venho observando que esse comitê, esses médicos que estão à frente de tudo isso, eles têm sido enganados pela Organização Mundial da Saúde e por meio disso eles vêm enganando a todos os pacientes também. Eu falo sem medo de errar que isso que está acontecendo não passa de um jogo político, de uma manipulação da Organização Mundial da Saúde e uma manipulação do Ministério Mundial da Ciência. Os médicos estudam, pegam um diploma, mas não tem uma solução eficaz para nenhuma enfermidade nesse mundo. Nenhuma. Eles são enganados e enganam também os seus pacientes. Quero deixar claro para eles que quando nós, os pastores, estão batalhando, pedindo para que as igrejas sejam abertas, é porque nós temos base bíblica com isso, com esses problemas todos, e nós temos a consciência do que nós fazemos na nossa igreja. Todos nós pastores, nós oramos, e quando a gente ora, havendo fé, o mal vai embora e não volta mais. A oração, ela pode até ressuscitar. E os médicos não têm esse poder, porque não sabem o que é oração. Eles vivem presos dentro de uma ciência, dentro de uma sabedoria humana, e não tem nada que pode oferecer para a sociedade. Eu tiro uma base, estou aqui com uma bula na minha mão, bula de um remédio mais simples. Porque os remédios que eles passam para os doentes, eles passam para uma coisa, para uma enfermidade, ela causa 10 ou mais. Isso eu posso provar mediante a bula dos remédios, que é obrigatório os laboratórios oferecer essa bula pela Anvisa, pela Organização Mundial de Saúde,
para que o paciente não seja enganado. E mesmo assim, os médicos ainda continuam enganando muita gente. Escuta aqui, vocês que estão à frente desse comitê de enfrentamento do coronavírus, preste atenção. Eu não sou médico, eu sou pastor. Mas tenho um conhecimento muito grande sobre remédios, curas e um conhecimento ainda maior, espiritual, porque o Deus que eu sirvo não deixa enganar. Presta atenção. Essa bula que eu estou com ela na mão aqui é de um remédio muito simples, que é losartano. É um remédio para regularizar a pressão alta. Mas olha o que esses remédios podem causar. Ele é passado para uma coisa, para regularizar a pressão arterial. Mas antes de regular a pressão arterial, olha o que ela pode causar. Ela pode causar insuficiência cardíaca grave, ela pode causar diminuição da pressão sanguínea, debilidade, fadiga, pouco açúcar no sangue, muito potássio no sangue, alteração no funcionamento dos rins, incluindo falência normal, anemia, aumento da ureia, pode ocorrer sonolência, dor de cabeça, distúrbio dos sonos, sensação de aumento das batidas do coração, dor aguda no peito, ou que seja angina, falta de ar, dor abdominal, constipação, diarreia, náusea, vômito, urticária, coceira, erupção cutânea, inchaço localizado e tosse. É um remédio simples, que todo mundo tem acesso. Então, o que eu vejo tudo nisso aí? Estão querendo parar as igrejas, estão querendo impedir os pastores de realizarem cultos, estão querendo impedir que as pessoas procurem os pastores nas igrejas, porque sabe que ali na igreja nós servimos o médico dos médicos. E quando nós oramos, a pessoa fica curada de vez. Há tanta doença no mundo, há tanta pesquisa sendo feita, mas diante de todas as pesquisas feitas, não encontraram nenhum medicamento eficaz que pudesse curar todo tipo de doença. Existe remédio que se cura uma coisa, como eu digo, se cura uma doença, causa 5, 6 a mais.
Esses remédios que são passados, antibiótico, por exemplo. Antibiótico, ele cura uma inflamação, até uma inflamação aguda, mas ela te causa uma danificação óssea muito grande. Anti-inflamatórios, por exemplo, diclofenaco, Inflamax, assim como outros, eles detonam com o rim, com os rins da pessoa. Então, nos laboratórios, as farmácias, eles estão perdendo para os pastores. A medicina em geral está perdendo para os pastores. Porque através da oração que um pastor faz, que os pastores fazem na igreja, nós temos testemunhado e enxergado com nossos próprios olhos pessoas sendo curadas do câncer, da AIDS, da coluna e assim por diante. Os remédios do diabetes só se faz a pessoa se viciar, mas curar mesmo nunca. Mas nós temos testemunho vivo de pessoas que têm exames comprovando tal doença e depois que foi nas igrejas e fizeram, os pastores oraram, fizeram os novos exames, confundiram os médicos não souberam entender o que tinha acontecido. Eu mesmo me lembro de uma certa feita, eu fui orar com uma jovem no hospital em Pará de Minas. Ela tinha sofrido um acidente, o médico disse que a perna tinha moído, que teria que cortar a perna. Eu cheguei, perguntei para a moça se ela acreditava num Deus vivo e se ela confiava na oração de um pastor, que se ela confiasse, ela não precisaria de amputar a perna. Ela acreditou e eu fiz uma pequena oração. Ela está aí hoje para dar testemunho para qualquer pessoa, para qualquer lugar, do que aconteceu. Que foi Jesus é quem curou a sua perna sem precisar de médico. Simplesmente de uma oração de um pastor. E olha que eu me considero o menor de todos. Então eu quero que esse vídeo chegue até esse comitê de enfrentamento para acabar com esta politicagem, para acabar com essa propaganda enganosa de doença, porque eles não têm poder para curar ninguém e nem poder para parar os pastores ou parar uma igreja evangélica. Na igreja evangélica só precisa de pastores fiéis, e oração, não precisa de um aparelho, não precisa de uma seringa de injeção. Precisa da palavra de Deus, o aconselhamento do pastor e as orações.
Então eu quero deixar bem claro para esses médicos que estão à frente desse comitê que para com essa propaganda enganosa, libera as igrejas para funcionar. Porque a igreja evangélica é o que mais faz bem para a sociedade, ao invés de um médico ou um hospital. Eu quero mesmo que esse vídeo chegue até esse comitê. Quero que esse vídeo chegue aos prefeitos, aos governadores, aos ministérios públicos. Você que vai ver esse vídeo, compartilhe ele para que ele chegue até no mais alto nível da medicina. A ciência tem enganado muitos. Os laboratórios, como eu disse, as farmácias, estão, algumas até fechando a porta, porque não consegue mais vender remédio, porque a oração dos pastores tem curado mais do que os remédios farmacêuticos, mais que a medicina. Então eu gostaria que todos que vêem esse vídeo compartilhassem. Eu li apenas a bula de um remédio simples, que é um remédio para pressão arterial. Vocês viram, vocês puderam ver e podem ver aí o dano que ele causa no organismo do ser humano. Então, médicos, enfermeiros, acordem para a realidade e vê que Jesus tem mais poder do que qualquer medicina. Ah, mas Deus deixou os médicos, sim, deixou. Inclusive, Lucas, um dos escritores do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, do livro de Atos, era médico. Mas hora nenhuma nós encontramos na Bíblia que ele diz que o médico pode fazer alguma coisa, a não ser Jesus. Eu quero que esse vídeo também chegue até o prefeito, juízes, governos, porque eles estão deixando, eles como autoridade máxima da cidade, estão deixando um comitêzinho frajuto, um comitêzinho político, um comitê que está procurando derrubar prefeito, governo, presidente, um comitêzinho que está tentando fechar as igrejas, parar os pastores, está dominando o governo do nosso país, o governo do nosso estado e o governo da nossa cidade. Então, prefeito, onde está a sua autoridade que o povo te colocou para ser o porta-voz da cidade? Você está amarelando, o governo está amarelando por causa de um pequeno comitê que está causando essa paralisação toda no nosso país. Eu não vou me estender muito,
mais do que isso, bem que poderia. Mas não deixa que os laboratórios e que as farmácias venham comprar o poder público da maneira que está comprando, não. A ciência tenta dominar o mundo, mas não se esqueça que o domínio todo está sobre Jesus. Ele dá o direito de ir e vir, ele dá a vida a quem quer dar e tira a vida de quem quer tirar. Então não é um comitê desse que vai tirar o direito das pessoas professar sua fé em Cristo Jesus. Não é um comitê desse que vai fechar as igrejas. Então entenda isso, preste atenção. Seja sensato com relação às igrejas, com relação aos pastores. Deixa essa insensatez de lado e seja mais sensato com as igrejas. Os pastores não têm interesse nenhum de prejudicar a medicina. Os pastores querem fazer simplesmente o trabalho que o Senhor chamou eles para fazerem. E vocês, mesmo fazendo mal feito, mas está tendo o direito de fazer os seus trabalhos sem intervenção de pastor. O pastor não está intervindo no trabalho de vocês. Então, por favor, não interfere no trabalho dos pastores. Porque os pastores têm chamado de Deus para fazer o que fazem. E vocês têm um chamado, mas é de uma faculdade, de um diploma, um papel, que dá a vocês essa autoridade de exercer a sua profissão. Então exerça a profissão com respeito à sociedade. Porque os pastores, nós pastores respeitamos a sociedade, zelamos pela sociedade, libertamos com a ajuda especificamente do Espírito Santo, libertamos o cativo do cativeiro, libertamos o drogado. As doenças, ela só é curada através de oração, através de fé. E fé vocês do comitê não têm. O poder público acredita num poder. Nem o poder judiciário pode intervir no trabalho de pastores. Então pense bem no que vocês vão ver. E você, meu irmão, minha irmã, que vai ver esse vídeo, por favor, compartilhe o máximo que puder. O máximo. Curta, compartilhe. Eu não tenho interesse de gravar nada no YouTube para ganhar dinheiro, para ficar rico. Mas para procurar ajudar a sociedade a se libertar dessa politicagem, dessa safadeza e dessa roubalheira que acontece através de alguns comitês. Eu quero deixar aqui alguns versículos bíblicos da palavra de Deus que garante o trabalho dos pastores e quem garante é o Senhor. Mas primeiro eu quero deixar para esse comitê no livro de
segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, que diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, vocês desse comitê, prestem atenção nessas palavras. Vou tornar a repetir para que vocês entendam melhor. No qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que vocês aprenderam com a ciência não ajuda em nada se o Espírito de Deus não estiver à frente. Seus planos, seus projetos são todos infalíveis se o Espírito Santo de Deus não estiver por perto. E do Espírito de Deus eu entendo, das coisas de Deus eu entendo. E sei que não existe nenhum poder na terra que tenha habilidade que o Senhor Jesus tem. Os pastores, eles têm autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, porque o Espírito de Deus é na vida dos pastores. Então, desse comitê de enfrentamento desses médicos, cuidado com o que vocês estão fazendo com os pastores, com as igrejas evangélicas, porque vocês estão mexendo no lugar errado. Estão mexendo no lugar errado. Aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então Deus nos deu essa autoridade. Se o médico acha que o pastor não é mais do que os médicos também precisam entender que eles não são mais que os pastores. Os pastores têm a autoridade de Deus. E eles têm a autoridade de uma organização mundial de saúde. Então, eu não tiro o mérito dos médicos, mas eu gostaria que eles respeitassem mais os pastores, os evangélicos, as igrejas. E diante de tudo isso, procurar ser mais sensato com relação ao evangelho. Não é abrir uma exceção, é uma obrigação desse comitê, é obrigação liberar as igrejas, abrir as portas. Nós pastores não somos crianças e nem doidos. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. E sabemos também o que vocês estão fazendo. Porque o trabalho que nós fazemos é eficaz na vida de muitos que crê no poder do Evangelho, no poder da oração. E o trabalho de vocês nem sempre tem tanta eficácia. Então, não brinca com o pastor, não.
Vocês tocar de pastor, tocar nas igrejas da maneira que vocês estão tocando, vocês não sabem o tamanho do problema que vocês estão caçando para a sua vida. Então que a igreja seja aberta. Porque nós, pastores, as igrejas evangélicas, nós ajudamos a medicina. E a medicina não enxerga. E a medicina não tem ajudado os pastores e muito menos as igrejas evangélicas. Então, preste bem atenção no que vocês estão fazendo. Eu ainda vou deixar mais um versículo aqui, para que vocês possam entender melhor o que eu quero dizer com essa palavra. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ou que sejam os pastores da igreja, e estes façam oração sobre ele, e ungindo com óleo, em o nome de Jesus, e uma oração salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Vocês não conseguem, a medicina não consegue levantar um doente, e muito menos salvar do pecado, libertar do pecado. Mas a Bíblia nos garante que nós, pastores, temos essa autoridade a mais do que a medicina. Mais uma vez eu peço que cada um que assistir esse vídeo compartilhe o máximo que puder. Eu quero que ele chegue ao prefeito, ao comitê de enfrentamento aqui, ao poder público, aonde ele puder chegar, vocês compartilhem. É por bem da nossa sociedade. Eu não digo por bem só da igreja evangélica, não. Porque a igreja evangélica trabalha para o bem da sociedade. Os pastores trabalham para o bem da sociedade. Então, eu deixo um aviso aqui a esses hipócritas e irresponsáveis que não deixem as igrejas fechadas. Que eles liberem para que nós, pastores, abrimos a nossa igreja, porque a igreja é um consultório espiritual. É um hospital espiritual. Porque só chega ali quem está doente. A medicina não tem remédio para depressão. Nós, pastores, na igreja evangélica, temos. A medicina tem remédio para o câncer. Nós, pastores, nas igrejas evangélicas, temos. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós, pastores, nas igrejas evangélicas, nós temos remédio para tudo. Até para sarar o pecado, nós temos remédio. E não existe doença pior do que o pecado. E é essa doença que a Organização Mundial de Saúde e todos os médicos do mundo inteiro está cheia dela, cheia de pecado. Mas não dá o braço a torcer porque a ciência tomou conta da sua cabeça, tomou conta da sua mente. Então fica esse aviso aí. Deus vai tratar com esses comitês que está tocando na igreja dele aqui na terra. Deus abençoe a todos, abençoe nossos pastores e nos dá capacidade a cada dia mais de trabalhar para o bem da sociedade. Deus abençoe, em nome de Jesus.